Bom dia, crianças. Vamos à nossa primeira aula e você vai pegar o seu caderno de língua portuguesa e vai escrever a rotina de hoje, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos fazer a leitura do livro Amarelo, capítulos 1 e 2. Em sequência, o projeto Ler e Escrever, atividade 1, leitura de notícia, na página 155. E no finalzinho, a interpretação. Então, vamos à leitura. Esse livro Amarelo foi escrito por Elaine Pasquale Cavignon e as ilustrações são de Verusca Guerra. Ele conta sobre um ipê amarelo que ela brincava quando era criança. Então eu vou ler o capítulo 1 e 2, são capítulos pequenos, mas nós vamos fazer a semana toda um trechinho de cada, ok? Vamos lá. O ipê. Se alguém chegasse perto, ele dava um jeito de assustar. Erguia um cotovelo de galho, curvava-se um pouco e estranhamente rangia. O visitante, ao contemplar aquela árvore esquisita, apressava o passo e pernas para que te quero. Muitas pessoas juravam ter visto uma boca de dentes pontiagudos que surgia bem no meio do seu tronco. Verdade? Não se sabe. Mas o certo é que ninguém, gente, passarinho ou morcego, se aproximava dela. Fazia questão de não ter uma única folha. Flores, então, nem pensar. Ficava sempre lá com aquela carranca mal-humorada e a sua capa de musgos. O ipê fazia isso tudo por um só motivo. Não queria ser perturbado. Suas únicas companhias eram as pedras, especialistas em silêncio, e o ipê falava alto para quem quisesse ouvir. No caso, somente ele mesmo. Ótimo! Estou aqui sem vizinhos, sem uma alma viva para incomodar. Ótimo! Mas nem sempre as coisas foram desse jeito. Capítulo 2, Rodriguinho. Rodriguinho era um desses meninos espevitados, que aprontam todas e tem sempre um cusco. Um cachorro, para quem não sabe o que é cusco. Pulguento no calcanhar. Os cabelos tinham guerra declarada contra os pentes e os joelhos estavam sempre cobertos por curativos. Verdade seja dita, era um peste, do tipo que colocava lagartas na cama da irmã, fazia nós impossíveis de desatar nos tênis dos irmãos e chegou a levar um sapo para a sala de aula. Era fogo mesmo. Por conta disso, tinha poucos amigos, mas tinha o Coturno, seu cachorro. Era o mais novo da família e sentia-se incompreendido. Foi numa dessas crises de relacionamento com os irmãos em que entraram em cena algumas mordidas e puxões de cabelo, que o menino resolveu sumir de casa por algum tempo. Digo algum tempo de dia e não uma semana inteira, como seria sua vontade. Atividade oral. Antes de lermos a notícia, vamos relembrar um pouquinho do que já sabemos sobre o jornal e sua organização. Primeiro, são organizados em cadernos que podem ser de esportes, economia, política, culinária, cotidiano das cidades, cultura e até mesmo infantil, entre outros. Nós já fizemos essa atividade no livro didático, conversamos sobre o livro, vimos lá sobre o jornal, vimos todos os cadernos, como que ele é dividido. Já foi feito isso lá na sala de aula. Segundo, normalmente são impressos e adquiridos em bancas de jornais. Há também os modelos digitais via internet, em televisão ou rádio. Conversamos na sala também, levamos jornais para vocês verem, esses que são impressos, né? E também falamos sobre os jornais digitais, que ultimamente são os mais usados, né? Pela facilidade de ter a internet em casa e conseguir se atualizar por ali. E também os jornais que nós vimos na TV e ouvimos pelo rádio. Terceiro, trazem sempre na primeira página manchetes que incentivam o leitor a comprá-lo. Quarto, os jornais são fontes importantes e seguras de notícias.
Quinto, agora nós vamos ver a diferença, vamos lembrar, né, que nós já vimos isso, lembrar a diferença entre notícia e reportagem. Notícia envolve a publicação imediata de fatos de forma simples e objetiva, com poucos parágrafos, e inicia-se com o lead. Lembra que nós vimos no livro didático aquele trechinho chamado lead? Sexto, a reportagem. Ela apresenta o tema de forma abrangente, cita fontes, entrevistas e tem a função de criar uma opinião. Suas partes são a manchete, o subtítulo e o corpo do texto. Atividade 1, leitura de notícia. Leiam, em parceria com seu professor, a notícia do jornal Notícia em Dia e depois discutam sobre o fato noticiado. São Paulo, 23 de outubro de 2019. Animais resgatados. Segundo a ONG Amor de Quatro Patas, nesta última sexta-feira foram resgatados mais de 80 cachorros de um canil clandestino situado no interior de São Paulo. O canil já havia sido denunciado por moradores que vivem nas redondezas, porém, nenhuma providência havia sido tomada. Ao receber uma denúncia anônima, a ONG mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. Segundo Paula Alves, representante da ONG, os animais, alguns de raça, estavam em péssimas condições de sobrevivência. Alguns foram encontrados em um estado de saúde lastimável e outros já sem vida. Porém, os demais foram levados para a ONG, onde os bichinhos contaram com o apoio de alguns veterinários que prontamente auxiliaram no seu atendimento. Em breve, estarão em condições de serem adotados e terem um novo lar. Paula Alves ainda relata que, em média, a ONG recebe mais de 15 denúncias por mês. Porém, o auxílio a todas essas denúncias acaba sendo prejudicado devido à demanda de transporte e abrigo para esses animais. Por esse motivo, ela incentiva a todos os cidadãos a colaborarem, apoiando as ações de resgate para que assim outras vidas de quatro patas possam ser salvas. Elaborado pela equipe CIAI. Em seu caderno, copie as questões e responda-as. Agora você vai pegar o seu caderno, vai copiar essas questões e responder, tá? Identificando lá embaixo da rotina que são as questões do ler e escrever. Número 1. Em qual jornal e data o fato foi noticiado? Volta na notícia, lá tem essa informação. Procura lá qual é o nome do jornal e a data que foi publicada essa notícia. Número 2. Qual é o assunto principal da notícia? Então percebam que a notícia ela fala de algumas coisas, algumas situações, mas tem um assunto principal, um foco principal. Qual é esse assunto? Número 3. A notícia relata que o canil já havia sido denunciado antes, porém, nenhuma providência foi tomada. Qual a dificuldade relatada em atender essas denúncias? Lá no texto, a Paula, que é representante da ONG, ela fala, né, da dificuldade. Então, volta lá no seu livro, lê direitinho e escreva aí para nós qual era essa dificuldade que eles tinham para atender. Número 4. Na sua opinião, como podemos apoiar essa ONG? Dê pelo menos 3 exemplos. Agora é com você. É o que você entendeu, o que você acha que é necessário, o que nós podemos fazer para ajudar essa ONG. Número 5. No trecho. Porém, os demais foram levados para a ONG. A palavra destacada refere-se aos denunciantes, aos animais ou aos representantes da ONG. A palavra destacada está grifada, é demais. O que demais significa? Seleciona-se a alternativa e nós voltamos amanhã com a correção dessas atividades. Um bom dia a todos e até a próxima aula.